Bom, estamos voltando aí depois de um probleminha técnico. Trancou aqui o vídeo do Instagram. Já salvei o primeiro segmento dessa live. Agora vamos para o segundo segmento para dar continuidade à conversa com o Vitor e com o Robert. Voltamos? Voltamos. Voltamos, que maravilha. Bom. Tem que ajeitar a tua câmera, Robert. É, pois é. Ela tá com a câmera de trás. É, tá. Vamos ver. Pronto, estamos de volta aí, Vitor. O Robert tá se ajeitando ali. Eu salvei Que já o primeiro segmento, tá? Depois eu edito, faço tudo junto e vou publicar para todo mundo que quiser ver no YouTube e depois no Facebook. Tá aí o Robert de novo. Alguém se lembra em que ponto caiu? Mas eu acho interessante, assim, voltando, que o ódio... Só para responder o Vitor, a gente caiu quando tu falou mal do De Gaulle. Tá? Sério? É, foi aí que caiu. Cara... Vamos lá. Desculpa, Robert, te interrompi. Não, também. Não, é que o ódio que vem a partir de 64, 67, que é quando novamente Israel começa a ficar forte, a União Soviética patrocina uma grande campanha de deslegitimação de Israel, e de ódio contra Israel, e de tentar associar Israel ao quê? Ao imperialismo, à ganância, à avareza, todos os estereótipos que estão descritos nos protocolos dos sábios do Sião, que é um livro forjado pelo serviço secreto do Tsar, né, para justificar uma série de coisas, né, e roubos e pilhagens. E a partir daí, esses livros são distribuídos em todas as capitais árabes. E se cria uma geração que ela está imbuída, ela não está já ideologizada, ela já está no estágio maior, ela está aculturada que Israel é ilegítimo. Então existe todo um trabalho a ser feito, e isso é no mundo inteiro. Havia especialistas na União Soviética em propaganda e contra-propaganda. Foram os mesmos que mostraram que a União Soviética foi o grande baluarte do combate ao nazismo, quando durante 2 anos, ou seja, 1/3 da guerra, eles foram aliados aos nazistas, eles dividiram a Polônia, eles mandaram suprimentos, e eles conseguiram mostrar que eles retroativamente eram contra os nazistas. Então, assim, para mim, fala. Quem sabe, esses caras estão lá na Federação Russa ganhando mal. Sabe, contrata esses caras para ganhar a batalha da opinião pública, porque o troço tá difícil. Pode ser. Porque a guerra da propaganda nós perdemos, né? Agora parece... A batalha. Eu não acredito que a gente tenha perdido. Eu acho que não. Eu acho que essa é uma guerra que não terminou. Tá? Sim. É uma guerra que está sendo disputada. O principal ponto de conflito, no meu modo de entender, é a disputa em torno do pós-modernismo, do politicamente correto, da distorção da linguagem. Quer dizer, quando fala que os judeus defendem o apartheid, promovem o holocausto, promovem o genocídio, isso é uma deturpação linguística absurda, né? Quer dizer, esses conceitos eles são totalmente desvinculados dos concretos que eles representam, né? Porque a apartheid não é isso
que dizem que Israel faz. Israel não faz apartheid nenhum. Apartheid é uma política segregacionista e se há um país que ojeriza o apartheid é Israel. Apartheid era um domínio de uma maioria por uma minoria. Começar que nós somos a maioria. E que a minoria vive muito bem, obrigado. Exatamente, exatamente. Por sinal, a minoria que vive muito bem em Israel, que é maioria nos demais países árabes, vive muito melhor do que naqueles países onde tem predominância, né? Só lembrando que a questão dos refugiados, Vitor, que essa é uma parte que tu entende até mais que eu, durante a Guerra de 48, isso já tinha sido avisado por vários clérigos e governantes, principalmente no Egito, na Síria, no Iraque. Houve uma expulsão de uma população judaica milenar de em torno de 800 a 850 mil pessoas que foram expulsas sem passaporte e deixaram para trás bilhões em assets que hoje nunca foram até hoje não foram recuperadas, que foi mais que a população e que é muito mais que a população árabe palestina que deixou as suas casas. Ou seja, em toda a guerra há uma troca de populações. Isso em toda a guerra, na Alsácia-Lorena teve, e na Espanha teve, na Polônia com a Alemanha, com a Rússia teve, com a Hungria. Então o que aconteceu? Houve essa troca de população e os judeus foram aceitos em Israel em condições muito precárias no início, mas logo se tornaram cidadãos, com todos os direitos, subiram na vida, segunda, terceira geração, e gente que cresceu. Enquanto que os árabes palestinos têm uma lei nesses países que é para manter a identidade deles, ou seja, manter a identidade é deixar eles sem nacionalidade, sem acesso à universidade, sem acesso médico. Então eles vivem em campos de refugiados abjetos pelos seus vizinhos e irmãos. E isso é o apoio, isso é como eles amam os seus irmãos. Então, isso é uma coisa que tem que ser bem pontuada. Claro. Houve a troca de populações. Eu queria voltar uma coisa muito importante, que eu acho que eu já estava falando com o vídeo travado. Foi muito depois do De Gaulle. Nunca houve um Estado palestino e nenhuma identidade nacional ou regional palestina. Isso foi criado, inventado com muito sucesso em 64 pela OLP, apoiada pela União Soviética, e a intenção era varrer os judeus para o mar e tomar Israel, que não tinha Cisjordânia e não tinha Gaza. A Constituição da OLP em 64 dizia que a Cisjordânia, que hoje são os territórios ocupados, era da Jordânia, eles não queriam. E Gaza era do Egito. Era do Egito, eles não queriam. Na hora que Israel conquistou, aquilo passou a ser palestino. Então, e só lembrando que os russos forjaram... Eu não estou forçando a barra, eu não estou sendo chauvinista. A identidade palestina, que agora existe, ainda que eles não saibam o que eles querem ser, porque eles são uma identidade contra o Israel, ela foi inventada em 1964. Isso aqui é indiscutível, tá? Apesar de que vai achar alguma literatura que existem há 4.000 anos, continuamente, não existe isso. Tá? Agora, sobre os refugiados, tá? Tu tivesse um colega de aula, o Benjamin, né? Sim, o Ben saiu, mais moço do que eu, bem pouquinho, saiu do Egito com a família em 1957. Era uma família de classe média alta, eles saíram sem nada e vieram para cá fazer a sua vida, né? Trabalhando muito inicialmente. Agora eu pergunto, o Ben é um refugiado? Não. As filhas são refugiados? Os futuros netos, que as filhas casaram agora, são refugiados? Não. Bom, agora vamos pegar o seguinte, a representante da Federação Palestina em Porto Alegre, que eu conheço de vista, eu conheci a mãe e o avô dela. Eles emigraram para cá, o turco da fruteira, que é amigo do meu avô Manuel, na Cristóvão Colombo, onde hoje tem o restaurante Lubnan,
Eles emigraram para cá em 1910. Não tinha conflito nenhum, não tinha mandato britânico, era Império Otomano. Tá? Parece, não sei se o pai dela saiu da região que hoje é Israel ou não, mas eles são todos refugiados. E os filhos são refugiados. Então, criou-se uma coisa que nunca aconteceu na humanidade inteira, que é o status hereditário de refugiado. Com isso, então, eles alegam ter agora 7 milhões e meio de refugiados palestinos. É fantástico. Nós fomos contar, né? Isso inclui, por exemplo, essa modelo, a Bella Hadid, que mora em Nova York, que agora fez umas declarações antissemitas. Ela é uma refugiada palestina. O pai é um bilionário, porque ele teve a inteligência de sair de Lod para Israel, foi para Los Angeles, fez um dinheirão no mercado imobiliário. Ele é um refugiado, né? Então, isso é um troço que tem que ser explicado, porque tu não tem 800 mil judeus foram expulsos dos países árabes. Vou dar uma dimensão para vocês. Bagdá, a grande capital árabe, que é uma cidade muito legal até, em 1952, o rock and roll era jovem, tinha 65% de judeus. Bagdá tinha 65% de judeus. As suas casas estão lá até hoje, né? Não são mais deles. Tem algum refugiado de Bagdá? Não. Onde é que eles estão? Estão nos Estados Unidos, estão no Brasil, estão em Israel. Foram trabalhar. Não, enquanto os palestinos vieram vítimas profissionais sustentadas por interesses e por si próprios criaram uma cultura de vitimização. Eu tenho familiares que são também da minha idade que foram expulsos da Síria. Eu tenho familiares que foram expulsos do Líbano. Estiveram no Líbano nos anos 60 ainda. Né? Tem algum refugiado? Não tem. Então se criou a função de refugiado profissional. Né? Profissional. Até porque se a gente analisar, por exemplo, a história da OLP, depois da Fatah, a gente vê que boa parte dos financiamentos que eles recebem se deve exatamente a esse tipo de caridade, né? Que na realidade é destinado não para a melhoria, como toda caridade deveria ser, né? Ajudar eventualmente, temporariamente, alguém para se reerguer na vida, né? Não, lá é um estado permanente de dependência, onde os governos, no caso, tanto a Fatah quanto o Hamas, utilizam esse dinheiro não para investir nas suas sociedades, mas sim para promover a violência contra o Estado de Israel, como a gente vê. Isso virou uma mentira existencial. Para botar no bolso, né? A viúva do Arafat era bilionário. A viúva do Arafat tem alguns bilhões de dólares. Sim. Sem dúvida. Uma coisa interessante na Guerra da Independência, que pela narrativa árabe, Israel era uma cabeça de ponte do imperialismo. Mas qual imperialismo? Olha só, a Grã-Bretanha, que era quem administrava o protetorado, ajudou quem? Ajudou o reino hashemita da Jordânia. Os militares ingleses, tanto que foi um país que conseguiu enfrentar Israel na Guerra de 48. O que aconteceu durante a guerra? O Lord Bernadotte chegou a propor a troca do Negev pela Galileia. Isso Israel não aceitou. Os Estados Unidos, que foram o primeiro país a reconhecer Israel, o primeiro país de fato, porque o Truman ligou 11 minutos depois, e a União Soviética foi o primeiro país a reconhecer de direito, porque assinou. Uhum. O Truman tinha uma proibição de armas para a região, ou seja, os Estados Unidos não mandaram armas para Israel. Como o Vitor exemplificou antes, as armas vieram da Tchecoslováquia, porque a Tchecoslováquia precisava de dinheiro. Era um dinheiro arrecadado no mundo inteiro. Então, que imperialismo é esse que a Grã-Bretanha, que já tinha feito o livro branco, proibindo os judeus de irem em 39, mesmo o Churchill era contra o livro branco, mas o gabinete foi a favor. Então, a Grã-Bretanha proibiu os judeus de irem para lá até um limite de 75 mil para não criar problemas com a população árabe, que ajudou o reino hashemita da Jordânia a lutar contra Israel. E os Estados Unidos, que tinham um embargo de armas para a época, como é que Israel ia ser imperialista? Israel sobreviveu contra todas as probabilidades, against all odds, né?
E vou dizer o seguinte, a primeira guerra, por mais que a guerra de 67 tenha sido milagrosa, por mais que a guerra de 73 tenha sido uma virada que é quase inacreditável, a pior guerra foi a guerra de 48, que mais de 1% da população morreu, não se tinha arma, não se tinha país ainda. Dá para dizer que se houve algum milagre foi em 48. Sem dúvida. E o mais interessante é que com o Turning Point de 67 aconteceu também uma virada na política externa norte-americana. Até ali o partido que se alinhava a Israel era o Partido Democrata. A partir de 67, os republicanos, Israel não é fraca. A partir daí, o Partido Republicano assumiu as rédeas de ser aquele que apoiava mais Israel do que o Partido Democrata. E, na minha opinião, hoje, na diáspora, o grande problema são os judeus que apoiam partidos, pode ser no Brasil, na Inglaterra, o Labour virou um antro de antissemitismo, de judeofobia, ou o Partido Democrata com o seu Squad e aquelas pessoas que ficam falando meias palavras, porque os judeus acabaram se desligando, tem uma ligação, pode ser entre aspas, emocional com Israel, mas existe uma falta de educação judaica, tanto que hoje em dia muitos judeus esquerdistas usam o termo, uma das coisas mais irritantes que tem, tikkun olam. Isso vai ser complicado. Isso é das coisas mais irritantes que pode ter, porque tikkun olam, que eles traduzem como consertar o mundo, não tem essa origem muito nisso. Muito complicado, Roberto. Isso aí vai ter que começar muito. Tá bom, mas olha só, o que eu quero dizer é que tem gente que fala o seguinte, eu sou contra o partido, eu sou a favor de Israel, mas eu sou a favor, eu sou contra o Bibi, eu sou contra o Likud, eu sou contra a direita. Mas então vamos retornar um pouquinho. Qual foram os partidos que ganharam a guerra de 67? Foi o Labour, foi o Trabalhista. Qual foi o partido que fez os primeiros settlements? Foi o Labour. Qual foi o partido que reunificou Jerusalém oficialmente? Foi o Trabalhista. Então, quem assim, fez a paz com o Egito foi o Likud. O Likud. Então, assim, os caras fazem uma análise transversal para quê? Para ter aceitação social. Para se banhar na mikve do universalismo. Mas não sabem nem o que estão falando. Mas isso não é. Queria uma coisa interessante geopoliticamente. De 48 a 67, havia um apoio americano que não se refletia nem em armas, nem em tanta coisa. Tanto é que em 67, os aviões ainda eram os Mirage franceses. Da França. E, aliás, aí, em seguida, o De Gaulle promoveu um boicote, e aí aconteceram coisas muito interessantes, anedóticas até, porque o Dassault, que era o cara que fabricava os aviões, era um judeu que tinha se convertido, mas era um judeu. Então ele vendia para não sei quem, que vendia para Israel, mas não veio o caso. Como é que os americanos realmente compraram o passe de Israel como aliados? Em 67, como depois em 73, os pilotos israelenses derrubaram pilotos russos, sabendo que eram russos, porque os russos foram pilotar os aviões do Egito e da Síria, que não tinham pilotos competentes. Israel, sabendo disso, começou a derrubar russo. E aí os americanos, esses caras são cunhudos, quem sabe a gente pega os aliados que valem alguma coisa. A aliança dos Estados Unidos com Israel surgiu a partir de 67, quando eles viram que ali tinha alguém que tinha uma estrutura para ser alguma coisa confiável. Né? Deixa eu colocar uma coisa aqui para vocês, antes. Primeiro, deixa eu te pedir, Robert, para tu dar uma baixadinha na tua câmera, para isso aí, para a gente te ver por inteiro. Aí. Certo. Bom, o que eu queria colocar é o seguinte, nas raríssimas incursões que eu faço para discutir dentro da comunidade judaica, nessas entidades que vocês participam e tal, eu costumo dizer o seguinte, que o ódio destinado aos judeus, ele nasce a partir do momento em que essas pessoas elas são avessas às virtudes que os judeus, como todo capitalista,
tá? Nem todos os judeus são capitalistas, é óbvio, mas os judeus eles têm uma capacidade de criação de valor, um apego ao individualismo muito grande, né? O judeu reconhece que o individualismo é a melhor ética, ainda que seja uma coletividade, tá? Mas a cultura judaica tende a defender a ética individualista, aquela que promove o direito à vida, a liberdade, a propriedade, enfim, a busca da felicidade a partir da iniciativa pessoal, né, com o propósito de buscar os valores que são caros para cada um. E esse ódio à virtude, exatamente o ódio daqueles que... o ódio dos que são bons, porque eles são bons, é que faz com que haja essa ojeriza, digamos assim, para não usar o termo adequado, que seria esse antissemitismo, que também já se manifestou e manifesta ainda como o anti-americanismo ou o anticapitalismo, quer dizer, tudo aquilo que mostra que o ser humano, o indivíduo, é um ser capaz de usar a razão, é um ser capaz de produzir para si aquilo que é necessário para a sua sobrevivência, o seu bem-estar, e Israel, no meu modo de entender, representa exatamente esse espaço, o espaço daqueles que conseguem, apesar das adversidades, apesar do que a existência coloca à sua frente, né, superar essas barreiras com criatividade, com inovação, com trabalho e até, se for necessário, com muita guerra, com muita luta, com retaliação, que é o que faz exatamente os israelenses quando são atacados por esses que os odeiam exatamente por causa disso, né? Então, para mim, essa questão assim, é a questão fulcral dessa discussão, desse debate entre Israel como um país que é perseguido por uma série de outras sociedades, tá? E que não é apoiado efetivamente de maneira decisiva por ninguém. Mesmo os Estados Unidos, por exemplo, que apoia Israel financeiramente, ele, paradoxalmente, também apoia os inimigos de Israel, né? E isso escreve um pouco qual é a complexidade da relação do Estado de Israel com o resto do mundo, né, na minha ótica. Então, eu queria que vocês comentassem um pouco sobre isso. E se tu quiseres, Vitor, falar sobre antissemitismo, dentro desta questão, a gente pode entrar também nisso. Eu só queria lembrar que em 48 houve toda uma extensa batalha diplomática na ONU para aprovar a partilha, que já era ruim para Israel. Mas houve uma batalha e a Rússia se deu conta, a União Soviética na época, que Israel sendo independente seria uma maneira de tirar a influência da Inglaterra, que estava se desmembrando, né, do Império Britânico, que estava se desmembrando na época. E foi um voto que surpreendeu a todo mundo, principalmente Israel. E ao mesmo tempo os Estados Unidos, que não tinham definido o voto ainda, acabaram definindo o voto quando a Rússia definiu o voto e prometeu que ia votar a favor, quando o Gromyko prometeu que ia votar a favor. Então Israel teve uma habilidade diplomática que talvez hoje nem tenha mais, mas na época conseguiu entender o que estava acontecendo e teve o voto dos satélites da União Soviética, a Ucrânia, a Polônia e a Tchecoslováquia, que deram quando a coisa apertou, por manobras de diplomatas israelenses em Israel, nos Estados Unidos, conseguiram pegar pequenos países que eram dependentes dos Estados Unidos para votar também. Para votar é trabalho de diplomata, né? Diplomata, que hoje eu acho que está fazendo falta, na minha opinião, de fora. Agora, o Truman, ele se deu um título, isso tem na biografia do Truman, ele se chamava de Ciro, o Ciro moderno,
porque ele trouxe os judeus do exílio da Pérsia, o Ciro. Ele dizia que ele era o Ciro moderno, mas na verdade era um Ciro falso, porque ele falso, porque até a última hora ele não tinha decidido o voto dele. E o engraçado, e a gente estava comentando isso nós três aqui antes de abrir a live, que durante logo o período de 48 até mais ou menos 51, 52, o Stalin era tão bem visto como o Truman dentro de Israel. Em alguns kibbutzim existiam fotos gigantes do Stalin, e no 1º de maio, que era um grande feriado por alguns movimentos, como Hashomer Hatzair e outros da esquerda, desfilavam com cartazes do Stalin pelas ruas de Tel Aviv ou de Jerusalém. Eles trabalhavam durante o Yom Kippur e não trabalhavam no dia 1º de maio. É verdade ou não é, Vitor? Eu li uma biografia do filho do Isaac Bashevis Singer. Sim. O cara que escrevia em Yiddish, foi prêmio Nobel de Literatura. Sim. E comprei por engano, porque chamava-se Isaac Bashevis Singer, Meu Pai. Eu achei que era um livro do Isaac Bashevis Singer. Era férias, mas estava ótima a autobiografia dele. Aí ele vai parar em Israel e ele conta que ele vai parar num kibbutz da Shomer Hatzair, movimento do qual eu fiz parte, e todas as casinhas dos kibbutzim tinham um retratinho do Stalin. Né? Isso até ter as denúncias, o escrito do Stalin continuou. Daí, 53, até 53 tinha o retratinho do Stalin. Então tu vê que o Stalin disse, eu tenho uns amiguinhos lá ainda. O Stalin que morreu no mesmo dia, morreu no dia de Purim, né? O dia que Haman foi enforcado. Né? E eu tenho família num kibbutz da Shomer Hatzair, chamado Ma'abarot, que ainda vive como kibbutz mesmo, quer dizer, eles comem no refeitório coletivo, coisa e tal, né? Mas, pessoalmente, eles não têm lá uma grande quantidade de dinheiro, mas o kibbutz, que eles são donos e que usufruem, é entupido de dinheiro, virou uma empresa capitalista. Aqui o Roberto estava nos dizendo que os kibbutz que tinham fotos do Stalin, alguns têm ações na bolsa. Sim, hoje há 22 kibbutzim, né, para falar corretamente, que têm ações na Bolsa de Londres, de Tel Aviv ou de Nova York, inclusive, né? E são empreendimentos capitalistas, né? Inclusive aquela história de todo mundo dividir os trabalhos, como, por exemplo, lavar pratos, todo mundo tal. Não, isso já mudou, né? As pessoas contratam gente de fora para lavar pratos e tal, enquanto se detém para o objetivo maior do negócio, que é realmente fazer dinheiro. Nos kibbutz da Shomer é a gente que lava os pratos. Alguém perguntou ali, explica um kibbutz. Kibbutz é uma fazenda coletiva, onde se vivia de uma maneira totalmente coletivista, a ponto que os filhos recém-nascidos eram criados numa maternidade coletiva, passavam 2 ou 3 horas com os pais no fim do dia, né? Era outro mundo. Não existia propriedade privada, ninguém era dono de nada, era tudo da coletividade. Quem, por acaso, resolvesse se adonar de alguma coisa e usufruir sozinho, sem dividir com os demais, era expulso, né? E realmente era um modelo comunista de sociedade dentro de uma sociedade maior que permitia que isso acontecesse. Quer dizer, não era obrigado a participar daquela sociedade comunista, participava voluntariamente quem quisesse, obviamente, né? Alguém está perguntando livro sobre o tema. Tem um grande livro, mas eu não sei se já está traduzido para o Brasil, lançado agora, chamado Israel, uma explicação sobre o país mais mal entendido do mundo. Mais mal compreendido. Eu estava pensando agora nas questões das narrativas que começaram com a União Soviética. O primeiro-ministro, o assessor do primeiro-ministro, que era o Ceausescu, era o Pacepa, era o ministro das Relações Exteriores, ele que treinou o Arafat, depois ele saiu da Romênia e foi para o Ocidente, e ele fala nas memórias dele várias situações de treinamento em guerra assimétrica e propaganda. Depois o Yuri Andropov, que foi chefe da KGB e depois primeiro-ministro soviético, ele também fala que o meio árabe era para eles uma
placa de Petri. Placa de Petri é onde a gente semeia bactérias para ver o fluidos humanos, para ver crescimento, para diagnosticar infecções. Então eles semearam, digamos assim, com o germe do antissemitismo, que já existia, mas muito mais com narrativas. E a última dessas narrativas, que hoje já existe, narrativas profissionais, que os judeus não tinham direito à terra e tal, a última da autoridade palestina em Belém, e isso é espalhado pelos canais de propaganda deles, é que Jesus, ou Yeshua ben Yosef, que é um nome hebraico, era um palestino, ou seja, ele era um palestino antes da terra ser nomeada Síria-Palestina, ou seja... Isso que é apropriação cultural. Cultural. Então, o homem que nasceu de pais judeus, que foi circuncidado, que foi levado ao templo para receber nome, que conhece, eu queria lembrar. Ferramenta. O pessoal está pedindo um livro. Tu tem como indicar aquele livro que nós estávamos falando? Eu não sei como escrever isso. Eu escrevo eu vou escrever no final. Qual é o nome do livro? Robert, fala aí. É o The Country More Misunderstood, não é esse? Deixa eu abrir aqui só um pouquinho, eu vou me lembrar agora, eu vou abrir aqui. Enquanto o Robert procura, eu queria dizer o seguinte, agora eu me esqueci o que eu ia falar. A gente estava falando do Stalin, do Hashomer Hatzair, dos kibbutzim, da inveja, do socialismo. O que eu ia falar é o seguinte, que essa questão da narrativa, por exemplo, existe uma distorção tão grande e uma falta de capacidade cognitiva para fazer relações válidas, tá? E isso está representado, por exemplo, nessa última campanha terrorista, né, do Hamas contra Israel, onde as pessoas dizem que o estopim da revolta do Hamas contra Israel se deu por causa da expulsão de palestinos das suas residências, né? Em Sheikh Jarrah, que é uma região ali que vai para... Quando, na realidade, isso eram processos que vinham sendo discutidos de longa data, como se discute aqui em Porto Alegre, por exemplo, as questões de uso capião, quem é proprietário do quê, enfim. Os caras falam como se fosse o MST invadindo um terra de alguém e botando para fora, assim, sem nenhuma justiça por trás. Mas eu não ia falar isso. Isso veio para preencher aqui o vácuo. Tá? O que eu ia dizer é o seguinte, nós estamos falando sobre Jesus era palestino. Ora, outro dia eu vi um vídeo da Golda Meir dizendo o seguinte, olha, eu também sou palestina, porque Palestina é uma região onde Israel se situa, e é uma região cujo nome... É que quando ela chegou lá, ela tinha um passaporte palestino. Também. Palestino antes de Israel. Então, o nome do livro é o Robert A Simple Guide to the Most Misunderstood Country on Earth. Okay. Ali tem um resumo da situação perfeito. Não é um livrinho, é um livrão. Mas essa situação de Sheikh Jarrah, que quando tu sai do portão de Damasco, que é um dos portões da Cidade Velha, e tu vai caminhando em direção à Universidade Hebraica, que é um pequeno bairro, um distrito, vamos dizer assim, era um lugar que foi fundado por fora das muralhas, quando já não tinha mais lugar para ficar lá dentro, estava muito apertado. E ficou uma vizinhança judaica ali. Depois, com a guerra de 48, a Jordânia tomou aquelas terras e expulsou os judeus. Aquilo sim foi uma limpeza étnica. Não foram permitidos que os judeus continuassem ali. O Muro das Lamentações, o Kotel, que erroneamente é chamado o lugar mais sagrado do judaísmo, era uma estrebaria. E esse lugar, a propriedade não foi passada
para os árabes palestinos. Então, essa terra, essa região que foi comprada por um fundo judaico em 1875 e ali construída, ela não tem propriedade dos palestinos. Então, Israel devolveu aos verdadeiros donos, e eles pagavam, os palestinos, $1 por ano, se eu não me engano, como simbólico, como aluguel simbólico, pararam de pagar, e isso foi parar na justiça. Então, foi uma questão jurídica que em qualquer país do mundo seria resolvido, lá tomou uma proporção muito maior e dando desculpas para iniciar a violência, porque eu vou falar aqui uma coisa bem pesada. Existe o supremacismo racial, que foi o nazismo, o nacionalsocialismo. Existe o supremacismo de uma classe social, do proletariado, que é o comunismo internacional. Existe o supremacismo religioso, que não deixa as outras crenças ou as outras culturas se estabelecerem, a não ser como crenças subjugadas ou da segunda classe, que é o islamismo radical. Não o cara que professa o Islã, que quer viver a vida dele, quer ter a sua padaria, o seu supermercado ou produzir. Não é esse, é o Islã radical que não aceita outras culturas. Por quê? Porque o Islã, como outras religiões, ele tem os seus radicais que partem de um dos pilares do islamismo, que é o proselitismo, que é passar os outros para a sua religião. Como isso não é aceito no judaísmo, o judaísmo não aceita isso, né? Não existe um radical judeu. O radical judeu não vai ser um problema para os que estão vivendo ao redor dele, não judeus. Pode ser um problema para nós três aqui, né? Mas não para os outros. Sim. Né? Mas um radical islâmico, como tem lá, o que eles vão fazer? Eles não aceitam Israel. A verdade é essa. Por quê? Porque existe pela propaganda, ou por um consenso, para nós que somos ocidentais, que existe uma troca, e essa troca é respeitável. E eles propõem uma troca que seria terra por paz, ou seja, um objeto tangível por uma coisa intangível. Isso não faz sentido. Isso não faz sentido. Bem colocado. Quero corrigir. Isso é conversa para inglês ver. Nenhum partido árabe, nenhum grupo árabe, infelizmente, propõe terra por paz, porque seria um bom negócio. Todos eles acham que a Palestina é from the river to the sea. Todo Israel. Todos. O BDS, que é o movimento antissemita, o Hamas, ou mesmo a autoridade palestina, até hoje, apesar de na letra fria já estar dizendo que pode existir Israel. Agora eu queria voltar aos refugiados, né? Então, existiriam 7,5 milhões de refugiados palestinos. Como é que se mantém o conflito sem solução? Nenhum líder palestino aceita nada, a não ser que eles todos possam voltar para Israel. Imagina um país de 9 milhões, onde pode voltar agora 7,5 milhões de pessoas hostis. Isso não existe. É como se os 65% de judeus que ocupavam Bagdá em 1952, que agora deve ser alguns milhões, ou sei lá, 500 mil, disse, bom, agora eu vou voltar para Bagdá. Então isso aqui, essa condição é uma maneira que o BDS mantém, que o Hamas mantém, que o Fatah mantém, né? Agora é muito interessante o seguinte, eles querem ter, digamos que houvesse um Estado palestino na Cisjordânia. Um dia nós vamos ter que livrar desses caras, botar eles lá e nós aqui, porque não dá. Pergunta para eles, pode voltar os 7,5 milhões para eles? Não, para cá não. Tá? Então, essa massa de manobra que foi criada, que incluía a Bella Hadid, que é aquela modelo, cujo pai é um bilionário, né? Tem como condição voltar. Não existe mais, entendeu? A condição de refugiado não é hereditária, nunca foi, nenhum conflito do mundo, né? Claro. Foi perenizado como um artifício militar, né? Inclusive, essa questão ela é interessante, porque é que vocês levantaram. Eu estava lendo hoje, por exemplo, que em 2007 houve uma guerra civil em Gaza, né, entre
a Fatah e o Hamas foi vitorioso. E no primeiro dia, ou na primeira semana em que o Hamas... Houve um massacre. Houve um programa do Hamas contra o Fatah. Contra o Fatah, exatamente. Então, por isso ele se tornou vitorioso. E depois eu vou entrar numa outra questão que envolve Israel e o Hamas, tá? O Hamas, quando venceu, massacrou, como tu dizes, a Fatah, a única livraria cristã que existia em Gaza foi queimada e o seu dono foi morto. Exatamente porque os terroristas, que tu chamas de extremistas religiosos, queriam impor, inclusive para o 1% de cristãos que moram em Gaza, a religião do Islã. Né? Então, realmente é impossível qualquer tipo de acordo de conveniência com radicais extremistas irracionais desse tipo. Né? Só lembrando, a razão é uma coisa que não vai ser resolvida nunca. Nesse conflito, nós vimos intelectuais no Brasil, vou deixar só no Brasil, simpatizando com o Hamas. Vamos ver o que o Hamas faz. O Hamas queima gays vivos, ou joga eles do 15º andar. Tá? O Hamas promove casamento de militantes deles com meninas de 6 anos. Isso é verdade. Tá? Apedreja mulheres vivas. O Hamas mata a oposição que não é religiosa, a oposição palestina religiosa. Eu pergunto, como é que um intelectual dito progressista simpatiza com isso? Quer dizer, se uma negação da realidade é como tu dizer que um país onde o terceiro maior partido é árabe, onde tem general árabe e juiz do Supremo Corte árabe, tem apartheid. Quer dizer, então se inverte a realidade. Tá? Agora, já que quer falar de antissemitismo, eu estou com um conceito que é da escola de Frankfurt, mal falada, mas que é muito interessante, que é o antissemitismo secundário, que os caras pegaram na Alemanha nos anos 50, e que hoje tem pesquisadores que acham que é um troço generalizado. Basicamente funciona assim. O antissemitismo, o preconceito é uma coisa que passa de ouvir o pai e a mãe dizer. Geralmente é inconsciente. O cara acha que o preto é ladrão, coisa assim. Ele não acha isso, ele acha que é verdade. Não sabe que é um preconceito. Ele pensa que está tratando com a realidade. É a programação do subconsciente para que ele reaja dessa maneira. Muito bem. Então, o antissemitismo segue sendo uma coisa generalizada da sociedade ocidental, para deixar barato. No mundo islâmico nem se fala. O que diz o Adorno, Theodor Adorno? Ele diz o seguinte, que na Alemanha, nos anos 50, o cara achava que ele não era antissemita. Então, quando ele tinha um pensamento antissemita em frente ao horror que foi o Holocausto, ele começou a transferir à vítima toda a crueldade do criminoso. Com isso ele se sentia aliviado. Né? Então, na hora que Israel venceu, ele disse, tá vendo? Eles são maus, eles são imperialistas. Eles massacra. Então, o que acontece é realmente um antissemitismo secundário, é uma inversão de coisas onde as pessoas veem a realidade e chamam de outra coisa. Né? O massacre de árabes, onde uma população em 70 anos passou de 150 mil para 2 milhões. Né? Bom, isso é o que a gente chama... Isso é o que a gente chama, nessa guerra linguística, né? A gente chama de dissonância cognitiva. Né? Totalmente. Porque a pessoa enxerga, percebe a realidade, mas no processo de formar abstrações mentais, ela desconecta aquela realidade que ela vê, transforma noutra coisa e cria, então, com racionalismo, né, um pensamento totalmente contrário exatamente àquilo que está se demonstrando como factual. Né? E aí eu queria perguntar para vocês o seguinte, não é também fugir da realidade, imaginar que Israel vai conseguir a paz com aqueles que governam Gaza sem que haja uma vitória militar? Ou seja, da mesma maneira que os Estados Unidos, por exemplo,
obteve a rendição incondicional da Alemanha ou do Japão, impôs para esses países instituições liberais, capitalistas, democráticas, que fizeram com que esses países, e a desmilitarização, né, fizeram com que esses países... Também, né? Não só a Alemanha? Sim, Alemanha e Japão. E o Japão, um nazista ou outro fascista, né? Vocês não acham que esse processo de paz, que é contínuo, que não termina, porque é um processo, ou existe paz, ou existe guerra, né? Não existe processo de paz. Vocês não acham que seria necessário que Israel, em vez de se defender de 2, 3, 4 mil mísseis, como faz, tá? Deveria, sim, retalhar e reagir com todo o seu poder de destruição para impor a vitória e transformar aquela sociedade que não tem direito de autodeterminação, no meu modo de entender, porque os governos lá não deixam os indivíduos se autodeterminarem, né, naquelas sociedades. O governo, no caso do Hamas, principalmente, é uma ditadura ferrenha, irracional, assassina, né, que usa o seu povo como escudo numa guerra. Quer dizer, não seria necessário criar condições para civilizar, na realidade, essa sociedade que ainda é primitiva, bárbara em muitos aspectos? Deixa eu dizer assim, em primeiro lugar, tá? Isso custaria muitas vidas de soldados israelenses, porque os caras estão entrincheirados. Israel começou 2 guerras, uma no Líbano e outra em Gaza, pelo sequestro de 2 soldados. Nenhum dos árabes acreditou nisso. Nasrallah não acreditou no que aconteceu ali. Tá? Uhum. Então, Israel não vai propositadamente colocar, porque ali o exército é visto como alguém que pode ser o teu filho ou a minha filha. Entendeu? Então Israel não vai colocar, a menos que seja estritamente necessário, a vida dos seus soldados em risco. Segundo, em termos de opinião pública, no momento não seria possível também isso. Então tem que haver uma configuração geopolítica diferente, né, porque as configurações geopolíticas acontecem, mudam de maneira que a gente não enxerga às vezes. Eu, pelo menos, não. Eu não vi que a União Soviética ia cair. Quando eu vi caiu, eu disse, que maravilha, né? As coisas vão mudando. Então, o processo de paz iniciado agora com os Estados do Golfo é uma coisa revolucionária. A Arábia Saudita não entrou ainda por questões internas dela, coisa e tal, porque o grande inimigo é o Irã, né? Então, daqui a pouco, a condição corta muda. O financiamento para o financiamento. Tu acha que bebendo a sopa pelas beiradas a gente vai conseguir chegar? Não tenho essa ilusão. Mas eu acho que tem que ir levando e ver o que se faz. Agora não seria o momento de jeito nenhum. Uhum. Eu concordo com você. Tu sabe que existe uma agência da ONU, né? A ONU, lá em 45, né, tinha milhares de refugiados pelo mundo. Criou judeus, de outro, tudo que é coisa. Sim. Criou uma agência para ajudar os refugiados. E criou uma para ajudar os palestinos, só. Aquela lá não existe mais, porque não tem mais refugiado para eles cuidar. Agora ainda faz umas coisinhas de vez em quando aqui, ali, na África, não sei o que. A dos palestinos só faz isso. E agora, essa semana, o presidente da UNRWA, que é essa agência da ONU para cuidar só dos palestinos e que eterniza o problema palestino, fez uma declaração que os caras não querem mais deixar ele entrar em Gaza, nem na Cisjordânia, em lugar nenhum. Que ele disse o quê? Israel não ataca civis de propósito, eles são muito precisos nos seus ataques. Porque não quis dizer isso. Porque os civis que morreram em Gaza, morreram 60 crianças. O New York Times de hoje botou a foto de cada criança e dos 2 israelenses também. Né? Isso aqui é jogar fora esse troço, né, cara? Eu pago a assinatura dessa porcaria. Foram coisas acidentais. É óbvio que foi acidental. Tem filmes de montão de Israel negociando com o dono do prédio. Sai daí porque eu vou bombardear esse prédio. Avisa todo mundo, as pessoas se mudam. Então, as mortes civis foram acidentais porque eles lutam de dentro, eles se escondem atrás de crianças. Às vezes a criança morre. Quer dizer, a assimetria da guerra está aí, né? Quer dizer, existe um país que
usa princípios morais para a guerra, de certa maneira, e outro que não, né? Agora, e o que não, que pode fazer qualquer coisa e mandar foguetes é louvado. E o que tenta defender civis é simplesmente esculachado, execrado na mídia. Agora, aí é que está a questão, porque nessa simetria, onde se tem o Hamas como um país imoral, que faz qualquer coisa para infernizar a vida de Israel, né? E tem Israel de outro lado, que não acaba com essa guerra, de certa maneira, quer dizer, vai mantendo esse processo de paz. Isso também, de certa forma, é uma imoralidade com o seu povo, né? Porque a cada 5, 6 anos, 7 anos, 2, 3 mil mísseis são jogados e famílias morrem, etc. Né? Vamos ver uma coisa aqui. Primeiro lugar, Israel saiu de Gaza unilateralmente em 2005. Ariel Sharon, o maior herói militar de Israel, e linha dura, né? Saiu de Gaza. Tirou 8 mil judeus que moravam lá na marra, né? Com o exército, e saiu. Achou que o Fatah ia começar um país ali. Eles mataram o Fatah e criaram um pesadelo. Criaram um regime do padrão talibã, né? Uhum. É óbvio que grande parte da população de Gaza, a maioria, gostaria de viver a sua vida, sabe? E com o financiamento que já teve ali, já dava para estar quase uma Singapura. E o troço virou Kandahar, entendeu? Então vai ter que se levar... Eu acredito que a maioria do povo que vive em Gaza gostaria que Israel fosse até o Mediterrâneo e a fronteira do Egito, né? Ou não? Eles não queriam isso, acho que não. Mas eu vou te contar uma coisa engraçada. Mas é preferível morar e viver em Israel do que viver sob o regime do deixa eu te dizer, existe uma cidade em Israel chamada al-Fahm, tá? E eu tenho um parente nascido de pais sírios que fugiram de Alepo, situações terríveis, de Alepo na Síria, isso nos anos 50, nascido em Israel. Esse meu parente, ele lutou na Guerra do Líbano, um soldado super condecorado, fala árabe como primeira língua, e hoje mora num kibbutz da Shomer HaTzaor, tá? Casou com uma kibbutznik, né? E ele, como fala árabe, ele tem amigos árabes. Então ele tem uma cidade próxima chamada al-Fahm, que tradução, é mãe, al-Fahm é a mãe do carvão, porque lá no Império Otomano eles fabricavam carvão, queimavam o mato para fazer carvão. Al-Fahm é uma cidade árabe, bonita, sabe, né? Um morro assim, né? E ali fica o movimento islâmico do norte, que é uma coisa ligada à Irmandade Muçulmana. Não tem nenhum país árabe que tolera a Irmandade Muçulmana porque eles querem criar sociedades islâmicas. Em Israel, se ele quiser isso de uma maneira meio teórica e não encher o saco, de uma maneira prática, dando tiro em alguém, coisa assim, eles podem ficar. Então, o único lugar que tem uma entidade da Irmandade Muçulmana atualmente legal é em Israel. Mas isso não basta. Tá? Eles estão na linha verde, onde os caras querem, né, que teoricamente um dia vai sair a Palestina, ali na Cisjordânia. E os caras disseram, então, vamos fazer uma coisa. Quando nós passar a linha, vocês ficam do lado de lá. E resolveram fazer um plebiscito. 98% não quer ir para o lado de lá. Eles querem ser da Irmandade Muçulmana em Israel, porque sabem o que é bom. Gaza tem uma doutrinação e um sofrimento tão grande dessa gente, que eles não poderiam hoje querer viver sob o domínio israelense. Mas o que acontece é o seguinte também, uma outra coisa muito importante, Israel bloqueia a Gaza. Conversa fiada, qualquer coisa civil pode entrar em Gaza. Inclusive cimento e concreto, que acabou fazendo esses túneis que são só para a guerra. Né? E água, né? Água e energia elétrica. Água, energia elétrica, tudo isso vai de Israel. Mas tem uma outra questão. O Egito tem fronteira com Gaza. Se o Egito quisesse deixar entrar uma bomba atômica lá, se eles tivessem para colocar, deixava. Por que é que o Egito bloqueia Gaza? Porque é um bando de fundamentalistas malucos que o Egito não quer ver nem perto da terra deles. Né? Então, eu suponho que grande parte desses armamentos que foram lançados sobre Israel agora
tenham entrado pelo Egito. naquele curto espaço de tempo onde como é que é o nome do cara que depois morreu até na cadeia, o cara da Irmandade Muçulmana que se elegeu no Egito. Mohamed Mursi. Isso. Então teve um curto espaço de tempo, meses, né? Que aí teve um golpe de Estado que até o Obama aceitou, porque era tão ruim o que estava antes que ele teve que aceitar, que eu acho que aí eles devem ter deixado entrar o que fosse, né? Então agora, realmente, eles são dedicados, esses terroristas do Hamas, mas não são bruxos. Né? Vai chegar um momento que eles não vão conseguir repor a indústria bélica deles, né? E o pessoal diz assim, cara, sabe que a distância de Gaza a Tel Aviv, que é o coração de Israel, assim, né? Pelo menos a cidade mais ocidental, mais bonita, mais agradável, é 60 quilômetros, tu não chega em Morro Reuter, entendeu? Sim, o foguete daqui é Morro Reuter, nós estivemos bombardeando Morro Reuter. Os inimigos estão ali, entendeu? E esses caras poderiam fazer a vida deles, cara. Você sabe me dizer quantos % de habitantes que moram em Gaza trabalham em Israel hoje? Assim que saem e voltam todos os dias? Ou não? Hoje nenhum. Antigamente era possível. Era. Antes do Hamas era possível. O Talema, que morou no kibbutz Zikim, que é o kibbutz da Shomer, que fica na divisa com Gaza, me contou que ele, no Shabat, no sábado, né, eles iam caminhando pela praia até a cidade de Gaza, né, isso lá nos anos 70, né, para almoçar. Tinha um mercado muito bonito, muito típico, comida era boa, era barata. Eles iam e voltavam. Assim, tinha trabalhadores que vinham para Israel. Mas tu vai deixar entrar terrorista? Só sai de Gaza para Israel gente para tratamento médico. Ou com muita conversa, alguém para visitar um parente na Cisjordânia. Eu vou contar uma historinha agora, só para a gente dar um outro aspecto da vida israelense. A última vez que eu estive em Israel, em Tel Aviv, eu saí ali do Boulevard Rothschild, que corta ali da praia, até, fui caminhando até o centro, até a praia, e voltei ali pela Dizengoff, e sempre tinha um grupo de jovens, de várias, tu via que eles falavam, eu conseguia entender que era russo, francês, inglês, um pouco de hebraico, tu entendia, e eu comecei a prestar atenção no que eles falavam. Eram jovens assim de 18, 19, 20 anos. E eles começaram eu consegui ler em hebraico, que aí estava escrito Meretz na camiseta, então era do pessoal. O Meretz é uma espécie de PSOL lá em Israel, e o pessoal estava ligado ao Meretz, então era algum político, algum vereador lá do Council de Tel Aviv, e a proposta deles, tinham duas propostas ali. Então eram em torno dos 20 jovens, e eu escutando, e eu pedia um dia eu pedi para dar opinião. Eles queriam transformar Tel Aviv num refúgio de vegetarianos, que fosse proibido ter carne e que fosse também um refúgio onde a marihuana fosse totalmente legalizada. Bom, duas coisas. Por isso que eles não ganham eleição, né? Tel Aviv já é o primeiro lugar do mundo em restaurantes vegetarianos. O Anastácia, o Ratul, são lugares maravilhosos, um dos melhores restaurantes vegetarianos que eu já fui na minha vida. Então, assim, as pessoas querem voluntariamente ir num restaurante vegetariano. Não, eles querem ter a mentalidade anticapitalista. Eles querem ter uma lei que proteja para só ter restaurante vegetariano e ser proibido, cara. E eles querem que a marihuana seja legalizada. A marihuana já é parcialmente legalizada para fins medicinais e para pequenas quantidades em Israel. Eles só tem que pagar uma mini multa, ou nem isso. Tu vai na praia, um cheiro brutal, assim, tem que sair de perto. Então, assim, a mentalidade que é impressionante, que os jovens estão vivendo numa sociedade livre e eles querem controle estatal para garantir a liberdade. Eles não aceitam que a liberdade venha naturalmente. Isso é impressionante, que mesmo numa sociedade de startup, de trocas voluntárias, é só para dar um exemplo como as coisas não são tão simples, que mesmo na sociedade israelense, entre judeus existe mesmo em Tel Aviv, que é um estado quase separado do resto de Israel, que é ultraliberal, tu tem esse tipo de não sei se eu me fiz entender assim, mas o Meretz, né? O Meretz, para vocês entenderem,
é o partido que se origina dos caras que eram admirados. Tem que encerrar, né? Já estamos 2 horas aqui. Não, vamos ter que continuar outro dia, porque tá bom, né? Tá bom, muito bom. Eu tava sem bater, eu tava com 100%. Passa a bateria e acaba. Vamos continuar outro dia, 10 da noite já? Não tá. Tá. Ficou faltando aqui um negócio desse tamanho para falar sobre os heróis. Então pessoal, um abraço para todo mundo que assistiu. Para vocês, Roberto, Vitor. Sempre bom falar com vocês. É isso da aí. Mesma forma. O Vitor eu não falava há uns 40 anos. É muito bom retornar com esse assunto contigo, Vitor. Olha, eu acho que é anos 70. Periga dar mais 40, mas não vamos espalhar. A gente, na realidade, um abraço a todos. Jogava tênis, né? Já tinha me esquecido disso. Boa noite, pessoal. Obrigado. Boa noite.